Momento da Palavra, com o pastor Paulo Romeiro. Momento da Palavra. 1 Coríntios, capítulo 6. 1 Coríntios 6, versículo de 9 a 11. O texto diz assim. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo de 9 a 11. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixe enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros. Eu vou acrescentar um aqui por minha conta, não estou acrescentando a palavra, mas eu quero acrescentar um aqui. Nem corruptos herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Pelo texto que nós acabamos de ler, eu quero falar com vocês sobre transformação. O poder que Deus tem para nos transformar. O poder que o seu Espírito Santo exerce em nós para nos transformar. O poder da sua palavra para nos transformar. E infelizmente, nós vamos encontrar na Bíblia exemplos de transformações negativas. Adão, de uma comunhão, de uma intimidade com Deus, de um estado, vamos dizer assim, de graça tão elevado. E ele teve uma transformação para pior. As coisas mudaram na vida de Adão e na vida de Eva também para pior. Mas Adão e Eva não foram os únicos. Tem vários exemplos na Bíblia. Eu estou me lembrando agora de Saul, o primeiro rei de Israel, que começou bem o seu reinado. A Bíblia diz que depois que Saul foi ungido rei pelo profeta Samuel, o Espírito do Senhor se apossou dele, tomou conta de Saul, o encheu. E ele chegou até a profetizar. Mas Saul tem uma das trajetórias mais tristes na Bíblia. A forma como ele terminou de forma trágica. E Deus nem falava mais com ele, ainda que ele buscasse, Deus não quis mais qualquer relacionamento com Saul. Então, uma coisa muito triste. Se a gente olhar no Novo Testamento, eu acho que um exemplo muito claro é o de Judas Iscariotes, que foi chamado por Jesus, lá em Lucas capítulo 6, e que recebeu uma tarefa de grande confiabilidade por parte do Senhor. Colocou Judas para cuidar do dinheiro. Ele era o tesoureiro do grupo. Então, o nível de confiança do grupo em Judas era muito elevado. Tanto que quando Jesus, na última ceia, ele diz assim: um de vocês vai me trair. Ninguém diz assim, é o Judas. Eu acho que é o Judas. Tudo indica que é o Judas. Não. Ninguém suspeitava. Judas estava acima de qualquer suspeita. Tanto que eles começaram a perguntar para o Senhor: serei eu, mestre? Por acaso sou eu? Mas Judas teve uma trajetória muito triste. E Jesus, quando se referiu a ele, em João capítulo 17, na sua oração ao Pai, ele se refere a Judas como o filho da perdição. Que título, que nome, né? Que terminologia triste foi usada aí para o Judas, né? O filho da perdição. Mas nós lemos aqui no texto, em 1 Coríntios 6, que é possível a transformação. É possível mudar para melhor. E a gente vê isso não apenas na Bíblia, mas ao longo da história a gente vê Deus transformando as pessoas.
Como é que nós podemos ter uma vida transformada? Em primeiro lugar, é preciso ter intimidade com Jesus. Busque ser amigo de Deus. Busque ter comunhão com Deus. Busque ter intimidade com Jesus. O versículo 9, que nós lemos aí, diz assim: não sabeis que os injustos, os ímpios, não hão de herdar o reino de Deus? E a resposta implica numa afirmativa: sim, vocês sabem. Vocês sabem. Não sabeis? O termo injusto descreve um estilo de vida que não reflete um relacionamento com Jesus. Uma pessoa que vive no pecado, que vive em desobediência a Deus, como é que você pode dizer que essa pessoa é justa? Eu me lembro, por exemplo, em Lucas 2, quando Lucas descreve Simeão, aquele velhinho que pegou Jesus nos braços quando ele foi apresentado no templo. A Bíblia diz que Simeão era justo, né? Ele era temente a Deus e justo diante das pessoas. Então o termo aqui é muito importante. O termo reino, né? Não verá o reino de Deus, descreve o governo de Deus na vida da pessoa. Se você está dentro do reino de Deus, então as leis do reino valem para você. Tem que valer para nós. Nós nos conduzimos, nós pensamos, nós agimos de acordo com as leis do reino. Porque se existe um reino, existe um rei. E nós estamos dentro desse reino como vassalos, como servos, executando, desenvolvendo diferentes funções. Mas nós estamos dentro do reino. E não é um reino de anarquia, não é um reino acéfalo, não é um reino da bagunça, mas o reino de Deus é um reino organizado. No seu reino habita a justiça. Então por isso que o reino tem suas regras, seus fundamentos. O reino tem seu regimento interno, suas leis, e nós caminhamos através delas, o que é muito importante. Então isso aí, o reino, ele descreve o governo de Deus na vida da pessoa. Algo que só pode ser experimentado através de um relacionamento com Jesus Cristo. O rei não permite que alguém esteja dentro do seu reino sem ser seu amigo. O rei não aceita que alguém esteja dentro do seu reino sem viver intimidade com ele, sem amá-lo. O rei não aceita isso. Por isso, a gente vai ver que o relacionamento, a paixão por Cristo, o amor por Jesus, é a alavanca da mudança no coração humano. Se você não se apaixonar por Jesus, não há nada que possa mudar você. Se os nossos filhos não conhecerem a Cristo e não se apaixonarem por Cristo, eu não gosto do termo apaixonar, porque lembra muito paixões humanas, mas se não amarem a Cristo profundamente, nada vai adiantar, nada. E se nós mesmos, até obreiros do Senhor, no reino de Deus, qualquer que seja a função, nós precisamos desenvolver este amor, essa sede por Jesus. Outra coisa importante, para que haja mudança, transformação na nossa vida, devemos rejeitar o domínio do pecado na nossa vida, porque o pecado, ele quer nos dominar o tempo todo. Nossas tendências pecaminosas, pensamentos difíceis de controlar, o olhar, atitudes, tendências, tudo isso trabalha contra a gente, trabalha contra nós. E eu quero ler com vocês um texto que está em Romanos capítulo 6, versículo de 16 a 23. E diz assim: não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Porque na época de Paulo e no antigo Israel, a escravidão para muita gente era uma bênção. Era uma bênção, era uma forma de sobrevivência.
Eu serei teu escravo. Eu quero ser teu escravo. Tá bom, então você vai ser meu escravo, vai me obedecer em tudo, fazer o que eu mando, vai morar na minha casa, vai trabalhar para mim, mas você também vai ter comida, vai ter roupa, vai ter, e assim por diante. Então ele estava com emprego garantido. Na Grécia Antiga isso era comum. A sociedade já estava definida. A elite e os escravos. Então, todo mundo que nascia pobre já estava com emprego garantido, já era escravo. Era assim na Grécia Antiga. Então, quando Paulo fala isso aqui, não sabe que quando vocês se oferecem a alguém para lhes obedecer como escravo, tornam-se escravo daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça? Porque no antigo Israel, e na época de Paulo, no Império Romano, ser escravo garantia sobrevivência. Você vai viver, você vai ter manutenção, você vai ter o que comer, vai ter onde morar. Mas aqui Paulo está dizendo, se você se tornar escravo do pecado, você não vai sobreviver, você vai morrer. Porque o pecado mata. Então, vamos ver isso no texto. Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Isso é mudança de patrão. Isso é mudança de dono. Então nós passamos a ter um novo dono quando nós cremos em Cristo. Nós saímos, como se diz, da casa da escravidão e a gente vai para o reino do Filho amado do seu amor, que é muito importante. Para usar a linguagem aqui de Colossenses capítulo 1, né? Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. E Paulo fala isso com empolgação. Que bom ser escravo da justiça. Que bom ser escravo daquilo que é reto, da retidão. É isso aí. Sirva, seja escravo da justiça. É isso que ele está dizendo. Falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros dos seus corpos em escravidão, à impureza e à maldade que leva e a maldade que leva à maldade. Ofereçam-nos agora em escravidão a justiça que leva à santidade. Então, quando nós nos tornamos escravos da justiça, isso nos leva à santificação. Quando nós estávamos servindo ao pecado, escravos do pecado, isso nos levava à imundície, a toda sujeira moral, espiritual. Que fruto colher então dessas coisas, das quais agora vocês se envergonham? Muitos crentes não pecaram assim, de uma forma muito grotesca, de uma forma terrível. Muitos crentes se convertem sem terem praticado muitos crimes, mas outros sim. Tem gente que vem lá não tem do poço sem fundo. Não é nem do fundo do poço, é do poço sem fundo. E tem cada testemunho de arrepiar, né? Mas é assim. Que lucro vocês tiveram no pecado? Valeu a pena? E outra, vocês, quando eram escravos do pecado, fizeram coisas que hoje vocês têm vergonha dessas coisas. E é verdade. Às vezes um crente, ele teve uma caminhada, ele veio do mundo, de uma certa circunstância, que é melhor ele nem dar testemunho. Fala assim meio por cima: o Senhor fez grandes coisas na minha vida, Deus me libertou, Deus fez uma grande obra na minha vida, e pronto, não precisa entrar nos detalhes. Porque às vezes a coisa é feia demais, né? Não precisa nem entrar nos detalhes. E aí o apóstolo continua dizendo no final do versículo 21, o fim delas é a morte. Tudo aquilo que nós praticávamos no mundo, nem que você não tenha sido um pecador daqueles grotescos, não cortou a garganta de ninguém, não atirou em ninguém, não sequestrou ninguém, e outras coisas.
mesmo assim, o fim daquelas obras seria a morte. Mas agora, olha aí a transformação, que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus. Você sabia que Paulo gosta dessa linguagem? Várias vezes ele fala sobre isso. Quando ele abre as suas cartas, Paulo, servo de Jesus Cristo. Na verdade ali, o termo doulos é escravo. Paulo, escravo de Jesus Cristo. Eu sou escravo de Jesus. Que coisa tremenda. Mas agora, que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Não é como no Império Romano, o escravo tinha uma vida garantida, uma sobrevivência por algum tempo, enquanto ele vivesse na terra. Mas a nossa escravidão, porque somos escravos de Deus, o que nós recebemos é vida eterna. É por toda a eternidade. E a coisa é tão boa, que o cristão, a pessoa que conheceu a Cristo, nunca mais quer abandoná-lo. Nunca mais. Não tem volta, não tem como voltar atrás. Duvido, nunca ouvi falar de um crente que viveu a vida servindo a Deus, que foi cheio do Espírito, e que no fim da vida, ele chamou a turma dizendo: eu quero dizer para vocês o seguinte, estou morrendo frustrado, perdi meu tempo, fiquei na igreja o tempo todo, décadas, e fiquei pregando, e fiquei lendo a Bíblia, tudo perdido, não acredito em nada disso. Quisera eu ter passado o meu tempo no boteco, quisera eu ter passado o meu tempo nisso e naquilo, quisera eu ter bebido mais, pecado mais. Não, não acontece isso. A pessoa, o homem, a mulher que teve um encontro com Jesus, a vida é completamente diferente, a transformação é total. Nem o apóstolo Paulo, que viveu uma vida sofrida por causa do evangelho, com marcas de tortura no seu corpo, abandonado no fim, vai ser decapitado, a sua cabeça vai ser cortada, e ele está lá frustrado? Não tem espaço para frustração, não tem espaço para dúvida, é só certeza, senso de que valeu a pena, de que eu faria melhor, eu gostaria de ter feito melhor. Eu sei em que eu tenho crido, é a palavra de Paulo. Eu sei que valeu a pena. Eu sei que eu vou receber a coroa da justiça, que o justo juiz me dará naquele dia. E coisa tremenda nós encontramos aí. Pois, versículo 23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. O salário do pecado. As pessoas que vivem no pecado, elas estão ganhando. Elas estão ganhando. Elas vão ter um salário. E elas vão receber esse salário. E o salário que elas vão receber é a morte. A recompensa do pecado é a morte. Mas o dom gratuito em Cristo Jesus, nosso Senhor, é a vida eterna. É o que Cristo nos promete e é o que Ele tem poder para nos dar. Não vos enganeis, os injustos não herdarão o reino de Deus. Porque as pessoas dominadas pelo pecado, elas vivem enganadas. Elas não veem a necessidade de mudança. Quantas vezes eu não fui pregar o evangelho para alguém, a pessoa, mas eu não faço nada de errado. Eu não. Eu não roubo ninguém, eu não falo mal de ninguém, a minha vida é assim, eu estou muito bem, não faço mal para ninguém e assim por diante. A Bíblia diz em Romanos 3:23, todos pecaram e todos caíram da glória de Deus. E ainda, Paulo ainda fala aos Romanos, que Deus encerrou todos debaixo da maldição, para com todos usar de misericórdia. A pessoa que não tem Cristo como Salvador, que não foi convertida ainda, ela está debaixo da maldição. A ira de Deus permanece sobre ela. Está lá em João capítulo 3. Então só em Cristo isso é removido. As pessoas não veem necessidade de mudança.
Quando Deus abre os olhos da pessoa, a pessoa sente uma necessidade constante de mudança. Eu já estou com 48 anos de crente, talvez. Eu preciso mudar, meu Deus. Eu oro continuamente, mudo meu coração. Muda-me, Senhor, muda para melhor. Essa é a minha oração. E as pessoas enganadas, na verdade, nem querem mudar. Não muda, não vai mudar, não quer saber de mudar. Porque elas estão enganadas. As pessoas enganadas nem sabem como mudar. E elas não vão saber mesmo, porque a mudança só vem quando nós abrimos os nossos olhos, o nosso coração para a palavra de Deus. Aí nós passamos a entender. Quando a palavra de Deus é revelada a nós. As pessoas enganadas são incapazes de mudar. Não existe poder no ser humano para ele mudar a si mesmo. Você pode ler filosofia, pode ler os filósofos gregos, pode ler a turma da atualidade, pode ir atrás de guru, pode assistir palestras sobre paz, sobre alegria, tudo isso que os gurus fazem por aí, pode ter o que você quiser fazer. Não tem como mudar. Dentro de nós não existe poder suficiente para mudar. Não existe. Só tem alguém que pode nos mudar. Jesus de Nazaré. Ele pode nos transformar. Nós não temos como fazer isso. É impossível fazer isso. Só Jesus pode fazer isso na nossa vida. E tem aqueles que não se sentem responsáveis pela mudança. Eu sei que a mudança vem de Deus, que Deus é soberano, mas a soberania de Deus não exclui a responsabilidade humana. Você tem que pelo menos ter o desejo de mudar. O salmista orou no Salmo 51, sabendo do homem terrível que ele era. E o Salmo 91 é um salmo de arrependimento. Davi está arrasado, porque ele adulterou, e ele mandou matar o marido da mulher com quem ele adulterou. Um crime premeditado. E depois, quando o pecado dele é revelado pelo profeta Natan, ele então vai pedir perdão a Deus. E foi um pedido sincero. E tem um momento que ele ora: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Meu coração não presta. Meu coração é imundo, Senhor. Cria em mim um coração puro. Muda a minha maneira de ser. O coração, no sentido bíblico, tem a ver com a nossa vontade, volição, nossas emoções, nosso intelecto. Muda isso dentro de mim, Senhor. Muda a minha mente, muda a minha forma de pensar, Senhor. Muda a minha forma de ver o mundo, de ver a mim mesmo. Muda a minha forma de ver o Senhor. Muda. Tá? É importante que isso seja mudado, tá? Para que a nossa vida melhore. Outra coisa. Creia que toda mudança que Deus exige, ou que Deus espera de nós, é possível. Senão Deus não pediria. Deus não faria isso. Quem é que pediria? Qual o pai que pediria para um garoto de 6 meses carregar um pacote de 10 quilos? Não existe, só se o pai for insano. Nós não servimos a um Deus insano. Então, quando Deus pede alguma coisa de nós, e Ele espera alguma coisa de nós, é porque isso é possível. Isso é possível. E nós encontramos isso. Assim foram alguns de vocês. E o apóstolo coloca ali situações terríveis. Não vos enganeis. Os ímpios, os injustos não herdarão o reino de Deus. Não adianta fazer lobby na ONU, fazer lobby no Congresso. Não adianta fazer passeata, não adianta fazer parada. Se não houver transformação, nada vai adiantar. É só pelo poder do Espírito Santo, pelo poder da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela tem poder em si. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, assim foram alguns de vocês. Paulo falava a um grupo da igreja de Corinto. E Corinto era uma cidade terrível, portuária, lugar de prostituição, de idolatria, de tanta coisa imunda em Corinto. Terrível aquela cidade. E mesmo assim, o apóstolo Paulo disse: vocês foram isso. Vocês foram tudo isso. Idólatras, maldizentes, roubadores, ladrões.
homossexuais ativos e passivos, como nós acabamos de ler. Tudo isso, vocês foram bêbados ou alcoólatras, mas vocês foram transformados. É possível transformação? Sim, a gente vê isso na Bíblia. Pedro foi transformado. Daquele homem encrencado, falava as coisas erradas, falava na hora errada, falava o que era errado na hora errada também, e assim por diante. Medroso, covarde, e Pedro passou por uma transformação. Aquele Pedro que negou Jesus lá no pátio do sumo sacerdote, diante de uma criada, de uma empregada. Aquele Pedro parece que não é o mesmo que sai na praça em Jerusalém no dia de Pentecostes e começa a pregar e explicar o fenômeno de Pentecostes, a descida do Espírito Santo. Que coisa maravilhosa, que transformação na vida de Pedro, que transformação na vida do apóstolo Paulo, de perseguidor da igreja a pregador do evangelho. Que tremenda transformação. Meus irmãos, milhões de pessoas em todo o mundo já foram mudadas ao longo da história pelo poder do evangelho. E você e eu conhecemos essas pessoas. Grandes transformações. Como é importante saber disso. Veja o que diz Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Paulo escreve: não me envergonho do evangelho. Não me envergonho. Porque é o poder de Deus para a salvação. Eu vou aqui parafrasear um pouquinho. Para transformação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Paulo era um pouco bairrista. A gente pode ver aqui. Primeiro do judeu, depois do grego. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus. Aonde, irmãos? No evangelho. É no evangelho. Não é na lei. Não, a justiça de Deus não se revela em Moisés. A justiça de Deus se revela no evangelho. A justiça de Deus não é revelada nos livros de Allan Kardec. Não, não é no espiritismo. Não é no mormonismo. Não é no budismo. Não é através de Buda. É através de Jesus Cristo. Só Jesus pode revelar a justiça de Deus. Então é no evangelho que é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Por isso que muita gente não compreende. Porque a fé é um dom. A fé é um dom. Você crê? Você crê porque Deus capacitou você para crer. Senão você não creria. Paulo escreve aos Tessalonicenses: a fé não é de todos. Nem todos vão se converter. Porque se todos se convertessem, a Bíblia não seria verdade. A Bíblia diz: a fé não é de todos, a fé é um dom. É o que nós vemos em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós. Isso não é produzido por vocês. Não foi vocês que decidiram. Eu acho que eu vou crer. Não. Isso é uma obra de Deus na nossa vida. E nós nos tornamos prisioneiros de Cristo. Pela fé nós estamos em Cristo. É dom de Deus, é um presente de Deus. Por que que eu creio? Porque Ele me chamou, porque Ele me escolheu, porque Ele me atraiu e porque Ele me prendeu com cordas de amor. Aleluia. É por isso que você crê, é por isso que você permanece, é por isso que você não recua, não volta atrás. Existe dificuldade, sim, pode até cair. A Bíblia diz que o justo cai, mas ele levanta. Ele levanta, ele não fica preso, ele não fica caído, porque nós somos presos com cordas de amor. Existem cordas invisíveis, correntes invisíveis do bem, correntes do bem, que nos prendem em Cristo Jesus. Coisa bonita, coisa boa, coisa boa. Eu acho que alguns de vocês já sabem, na América do Norte, mas na época eu morava lá, os pais eram muito obcecados com os filhos, a segurança das crianças. Então a gente não podia, por exemplo, conversar
brincar com a criança, você estivesse num restaurante, você aqui na mesa, uma família na outra mesa, tinha umas crianças ali, você não podia falar nada com a criança. Os americanos não aceitam isso. Você ficar fazendo gracinha com os filhos dele, tudo isso. E os pais recomendam para os seus filhos, quando eles crescem um pouquinho, não converse com estranhos, não dê a mínima para estranhos, não pegue nada de estranhos. E tem pais que chegavam, eu vi isso, eu tinha pais que colocavam como que uma coleira, parecia de cachorro nos filhos. Então tem para a criança, amarra a cintura da criança e prende no pulso da mãe ou do pai. E eles vão caminhando junto no shopping, para onde vão, e a criança está amarrada. Por quê? Porque os pais não querem perder o seu filho. Não, eles não querem correr o risco de terem seus filhos desaparecidos, roubados, porque existe muito disso. E eu transporto isso para a nossa relação com Deus. Deus também já nos amarrou. E aquilo lá que eles prendiam, aquela cordinha, ela esticava um pouco, a criança ia até um pouquinho para lá, mas depois chamava de volta. Às vezes acontece isso, às vezes parece que nós distanciamos, mas Deus chama de volta. Nós estamos presos no Senhor. Por isso que a palavra de Deus diz em Oséias, Ele nos prendeu com cordas de amor, porque Deus não abre mão de nós. Deus não abre mão de nós. Que bênção. Então nós vamos ver, o justo viverá pela fé. Que bênção, é pela fé. Outra coisa, deixe que Deus realize os elementos impossíveis de mudança. Tem coisas que nós não vamos fazer por nós. Olha o que diz o versículo 11 de 1 Coríntios 6. Mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados. Aqui não diz assim, mas vocês se lavaram, vocês se santificaram, vocês se justificaram. Não, foi uma ação que nós sofremos. Nós somos recipientes dessa ação. Não foi você que santificou a sua vida, não foi você que se justificou, não foi você que se lavou, você foi lavado, você foi santificado. É Cristo quem faz isso na nossa vida. Aconteceu isso com vocês. E como é que isso aconteceu? Paulo explica: no nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Há poder no nome de Jesus. Há um poder enorme no nome de Jesus. O nome de Jesus é tão poderoso, e Jesus sabia disso. Jesus sabia que o seu nome tem poder, porque quando ele ensinou os discípulos a orar, lá no Evangelho de João, capítulo 14, capítulo 16, por ali 14, e tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, pedi no meu nome. Jesus sabia. Então nós vamos ver como isso é importante. E pelo Espírito do nosso Deus. O Espírito Santo está envolvido no nosso crescimento, na nossa caminhada, na nossa transformação, no nosso ensino ao mesmo tempo. Estes elementos são imprescindíveis, para a nossa mudança. E esses elementos impossíveis de mudança incluem: tem coisa que nós não podemos fazer, mas é Deus quem faz para nós. Por exemplo, é Deus quem nos perdoa. Você não pode chegar e resolver se perdoar. Eu agora vou me perdoar de todos os pecados que eu pratiquei, estou perdoado. Não. Você confessou a quem? A Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e digno para nos purificar de todo pecado e de toda injustiça, se confessarmos a Ele. Então nós não podemos decidir: não, eu já estou bem, eu já estou puro. Não, você não decide isso. Você busca a Deus em arrependimento, reconhecendo os seus pecados, sabendo que você não tem como se livrar deles, a não ser pelo sangue de Jesus e pelo perdão do Senhor. Então, o perdão dos pecados passados. Outra coisa importante, a santificação, que é ser livre do poder do pecado.
Como o pecado exerce um poder terrível na vida de tanta gente. Na vida de tanta gente. E uma outra coisa muito importante: vocês foram justificados. E a justificação é um termo forense, é linguagem do tribunal, do fórum. É quando nós somos declarados justos. E em Romanos capítulo 5, versículo 1, Paulo escreve sobre isso. Portanto, sendo justificados pela fé. Olha a fé aí de novo. Eu creio. Temos paz com Deus através de nosso Senhor Jesus Cristo. Lembra da pergunta do carcereiro para Paulo em Atos 16:31? Senhores, que devo fazer para ser salvo? E a resposta foi: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Carcereiro, é pela fé. Se você tiver fé no Senhor Jesus Cristo, você será salvo. Que bênção, é crer. Então nós somos justificados. A justificação é ser salvo da pena do pecado. E como é bom saber que nós não devemos nada. A nossa ficha com Deus, ela está limpa. Nós temos com Deus, por causa de Jesus Cristo, a nossa folha corrida. Eu sei que nós temos aí um atestado de antecedentes limpo, não tem culpa. É como se nunca tivesse pecado. Dos teus pecados não me lembrarei mais. Isso é maravilhoso. A salvação em Cristo. A gente tem que se apropriar dessas verdades. Tem crente que vive com medo de Deus o tempo todo. Eu vou morrer, será que eu vou para o céu? Então você não creu. Porque se você creu, você é de Cristo. Não tem outro jeito. E o Senhor conhece aqueles que são seus. A Bíblia diz isso. Outra coisa importante, a certeza de que Deus, a fé, a certeza de que Deus quer nos usar. Nós não somos salvos apenas para desfrutar, para blá blá blá, falar das maravilhas da salvação, que é muito bom, mas para fazer alguma coisa para Deus. Somos chamados para isso. As pessoas podem mudar? A resposta depende de um encontro pessoal com Jesus. A verdadeira mudança, ela começa com a conversão, que é uma mudança de direção. A questão que você precisa considerar não é: posso mudar, mas vou confiar em Jesus para ser mudado. Confie em Cristo. Ele vai tirando aquilo que sobra da nossa vida, aquilo que nos serve, coisas que nos espezinham, que nos incomodam. A gente sabe que está errado. Pouco a pouco Ele vai limpando. Às vezes não limpa de uma vez. Às vezes você dá 3, 4, 5 passos, dá 1 ou 2 para trás. Não significa que acabou a caminhada. Você vai indo. E o Senhor vai te conduzindo de vitória em vitória. Ele vai te dar vitória com toda certeza. Amém, meus irmãos.